Olá pessoal, meu nome é Derli. Nós estamos aqui hoje em nome da Cesantec Cursos de Treinamentos e da Zampar Ferramentas para falar a respeito de eletrônica veicular embarcada. Bom, hoje nós vamos falar a respeito então de veículos com arquitetura multiplexada ou com comunicação via rede. Nos carros com rede multiplexada existe uma comunicação entre as várias centrais ou calculadores de cada carro. Nós vamos tratar especificamente hoje a respeito dos veículos Peugeot e Citroën, que são os que estão há mais tempo no mercado e que estão hoje presentes nas oficinas e que geram uma série de dificuldades para os mecânicos de uma maneira geral. Bom, por que foi implantada a rede CAN nos automóveis? A princípio, quando começou a se falar em rede CAN, a justificativa que o pessoal dava era que era para diminuir o número de fios, que de acordo com o aumento das opções dos veículos, teria que ter muito fio e com isso economizaria peso também no carro. Hoje nós sabemos que a coisa não é bem por aí. Existe uma série de fatores em que com o progresso da eletrônica veicular, com o número de recursos, com o aumento do número de recursos disponíveis hoje nos automóveis, nós temos uma inúmera quantidade de utilidades para essa rede. Você pega, quando começaram os carros com rede CAN, nós tínhamos aí 2 ou 3 calculadores ou módulos que se intercomunicavam. Hoje nós chegamos a ter aí coisa de 30 módulos no mesmo carro, com as funções as mais variadas. E o que nós mais precisamos da rede é exatamente a velocidade de comunicação. Que a rede vai interligar sistemas como o ESP, que é um controle de estabilidade, controle de pressão de pneus, o ABS, que é o controle de frenagem, motor, direção assistida, e para tudo isso nós dependemos de uma velocidade muito alta de comunicação. Nós podemos tomar como exemplo os veículos equipados com ESP, em que ele tem um sistema de controle de frenagem, sistema de controle do motor, ele tem uma central que é um girômetro e acelerômetro que vai captar velocidade linear, frenagem, inclinação lateral da carroceria, e que tudo isso tem que ser processado em questão de milésimos de segundo, porque ele vai atuar em cima do ABS, freando uma roda mais do que a outra, vai atuar em cima do motor, em cima da unidade do motor, acelerando mais no caso de uma necessidade, e vai influir em cima de dureza de suspensão, em cima da ação de amortecimento dos amortecedores, deixando mais rígida ou mais macia a suspensão, em função das necessidades da inclinação da carroceria. Um outro exemplo que nós podemos dar a respeito de necessidade de velocidade de informação está hoje no novo Golf, que tem uma série de sistemas novos que nós não conhecemos, entre eles o sistema de stop start, que consiste em toda vez que você para o automóvel, o motor dele se apaga. E à medida em que você tira o pé do freio e leva o pé do acelerador, o motor volta a funcionar, continuando como se não tivesse morrido. Outra coisa que tem no novo Golf, que também nós não conhecemos, é um sistema de proteção contra pequenas colisões. Abaixo de 30 km por hora, os sensores indicam a proximidade de outro veículo e caso você não atue no freio, o próprio sistema se encarrega de frear o carro para você para evitar pequenas colisões. Por tudo isso, nós temos que hoje ter sistemas no carro de comunicação de alta velocidade. No princípio, quando se começou a trabalhar com rede CAN, os sistemas trabalhavam com a velocidade de aproximadamente 50 kb por segundo. Hoje nós temos, nas mais baixas, uma velocidade de 125 kb e, como no novo Golf, todas as redes trabalham com 500 kb por segundo, que é um aumento de velocidade enorme. Bom, depois de dito isso, nós vamos começar a falar alguma coisa a respeito de arquitetura multiplexada propriamente dita. Vamos começar primeiro pelo funcionamento de uma unidade de comando do motor, ou um calculador do motor, como é chamado pelas marcas francesas. As informações que nós vamos ter agora a respeito da unidade de comando
são básicas para o entendimento depois de como funciona uma rede multiplexada. A unidade de comando do motor, ela é o cérebro do sistema de injeção eletrônica. Vamos começar pela unidade do motor. O que nós temos primeiro, em qualquer sistema de injeção que vocês já estão acostumados a ver há bastante tempo, nós temos de um lado os sensores e do outro os atuadores. O que nós temos aí? Nós temos os vários sensores que comandam, que enviam informações através de sinais elétricos para a unidade de comando. Essa unidade recebe essas informações, decodifica, compara com as informações padrão que ela tem e libera informações para que os atuadores funcionem. Essa é a base do funcionamento de uma central de comando, uma unidade de comando do motor. Nas unidades de comando, nós temos basicamente 3 componentes que seriam o cérebro de todo o sistema. Nós temos um processador central, nós temos uma memória EPROM fixa e uma memória que até algum tempo atrás era chamada de memória RAM, mas que hoje também é um EPROM, que armazena alguns dados, ser reprogramado através do equipamento de diagnóstico. Além dessas 3 peças, tem todo um conjunto de drives, de resistores, de capacitores, de uma série de coisas que, na verdade, a função dessas outras peças é simplesmente auxiliar na decodificação e na transmissão de informações do processador. Um exemplo que nós temos é um sensor de posição de borboleta. Ele trabalha com uma tensão de 5 volts e ele vai dar uma informação para a central sempre com uma tensão também, de 0 a 5 volts, dependendo da situação. Porém, o processador não entende essa linguagem de 0 a 5 volts. Ele só entende a linguagem binária. Então, todo aquele aparato, todas aquelas peças que estão ali em volta desses 3 componentes que nós falamos agora há pouco, eles servem para quê? Para decodificar isso aí, para transformar esses 5 volts num sinal binário que o processador vai entender. Então o que nós temos? Nós temos um sinal chegando até a unidade central, ele vai ter que passar então por esse conversor de analógico para digital, que vai mandar para uma memória de entrada, que é onde vai sair exatamente da maneira como o processador entende, ou seja, um código binário. O processador vai então receber esses sinais em forma de binário, vai comparar essas informações com as informações que ele tem pré-gravadas na memória, e a partir de então processar essas informações para poder soltar um sinal de saída, também em forma de código binário. No exemplo que estamos vendo, nós podemos ver que o sinal digital 1100-1000 corresponde a 100 graus Celsius. Foi processado pela CPU, que gerou o sinal digital de saída 0001-1110. Depois de gerado esse sinal de saída, ele vai para uma memória de saída, que por sua vez vai transformar esse sinal digital novamente em um sinal elétrico ou um sinal de tensão, para que possa agir então em cima do atuador. Podemos ver nesse exemplo o diagrama com as 7 principais áreas da unidade de comando, não necessariamente 7 principais peças ou processadores, mas sim áreas. Então nós temos primeiro o processamento do sinal de entrada, a memória de entrada, o regulador de tensão, a unidade de processamento ou processador principal, a memória do programa que vai ser usada pelo processador
para fazer a comparação com os dados que ele tem gravado e a partir de então gerar o sinal para a memória de saída, que vai fazer o processamento do sinal de saída, ou seja, vai transformar novamente esse sinal binário em tensão ou em corrente. Depois de dito isso, gente, a conclusão que nós podemos chegar é a seguinte: isso que nós vimos a respeito da unidade central de comando da injeção é só para que a gente possa entender o seguinte: hoje os automóveis, com todas as centrais e todas as interligações que elas têm, virou na verdade uma grande central. Central espalhada pelo carro é um atuador e também um sensor. Tudo isso ligado através sempre de um par de fios ou um bus de dados. A cada duas centrais existe uma conexão binária. Na verdade, o conceito de arquitetura multiplexada consiste no seguinte: o CAN bus ou a linha de dados conecta em paralelo todas as unidades de comando do veículo, ou calculadores, como também são chamados pelos franceses. O CAN bus é formado por dois fios, sempre entrelaçados para evitar a parasitagem, em que um deles é uma CAN H ou CAN de alta e a outra uma CAN low ou uma CAN de baixa. Temos a CAN H ou CAN de alta, ela trabalha com uma tensão entre 2,5 e 3,5 volts, enquanto a CAN low ou a CAN baixa trabalha com uma tensão de 1,5 a 2,5. Então os sinais analógicos da rede CAN alta e baixa são convertidos para digitais pelo decodificador interno, que converte os sinais gerados em níveis de tensão para binários de 0 e 1, formando os quadros de dados, como por exemplo a combinação 100100 000110. O bit é codificado como tensão elevada acima de 2,5 volts e o bit é codificado como tensão baixa, valores abaixo de 2,5 volts. Bom, como foi dito anteriormente, o que nós temos é, entre cada par de calculadores, uma ligação paralela, ou seja, todas as redes, elas, apesar de interligadas através de uma unidade central, mas a comunicação é feita somente entre duas centrais, ou entre a central principal e a central do motor, ou entre a central principal e a central do ESP, mas sempre em paralelo. Dessa maneira também existe uma maneira prática para que a gente possa testar se existe alguma interferência nessa rede, que seria mesmo com um multímetro, com um simples multímetro, com a bateria desligada. Se você medir a continuidade entre esses dois fios da rede, com o multímetro, você medindo entre os dois fios, a continuidade entre os dois fios deverá ser sempre igual a 60 ohms. Qualquer diferença desse valor pode significar uma parasitagem, pode significar uma interrupção de linha ou um defeito de um dos calculadores interligados a ela. Bom, a seguir nós vamos ver a hierarquia de transmissão de dados através das redes. Nós vamos ver que nós vamos ter redes de alta velocidade e de baixa velocidade, que vão estar representadas a seguir. Tá, como exemplo, nós vamos usar a esquemática de interligação das redes multiplexadas do veículo Peugeot 307, que é composta por 4 redes descritas a seguir. CAN HS ou High Speed, alta velocidade, intersistemas, 500 kB. É definida como rede CAN intersistema. Possui capacidade de estabelecer comunicação à velocidade de até 500.000 bits por segundo. Nesse material a seguir nós vamos ver que ela vai ser representada pela cor verde. Depois a CAN Diag, 500 kB também. E também chamada, pode ser conhecida como linha K ou linha de diagnóstico. Possui capacidade de estabelecer comunicação a velocidade de até 500.000 bytes por segundo também. Nesse material vai estar representado pela cor lilás. CAN LS ou CAN Low Speed ou baixa velocidade. CAR, de carroceria, 125 kB por segundo. É definida como rede CAN carroceria e possui capacidade de estabelecer comunicação a velocidade de até
125 kilobytes por 125 mil bytes por segundo. Nesse material vai estar representado pela cor azul. E a CAN LS ou Low Speed Conforto, também de 5 kB, 125 kB, e é definida como rede CAN Conforto. Possui capacidade de estabelecer comunicação a velocidade de até 125 mil bits por segundo. Nesse material vai estar representado pela cor laranja. Bom, a seguir então, gente, nós vamos ver essa ligação, vai ver um esquema de ligação dessa rede multiplexada num Peugeot 307. Onde vai mostrar todos os calculadores possíveis e a BSI, que é a central por onde passam todas essas informações para serem decodificadas e processadas. Para começar, vamos falar um pouco a respeito da BSI, ou CSI, que é a Caixa de Serviços Inteligente. Essa caixa é o que recebe informações e processa informações de toda a rede. Tudo é passado por ela, desde o comando do comando de chaves, da código de chaves, freios, luz de freios, seta, limpador de para-brisa, alarme, tudo que é processado no carro, todas as centrais têm uma interligação com ela, e dela saem as informações para todas elas também. Bom, a BSI nos veículos 307, elas estão localizadas dentro do habitáculo do veículo, na parte inferior esquerda do painel de instrumentos. E dali sai toda a ramificação de fios para todo o carro. Vamos começar falando então a respeito da rede CAN High Speed ou alta velocidade, que nesse caso está representada pela linha verde. Notem que, como eu disse, todas as centrais estão interligadas com a BSI através de um par de fios. Vocês podem ver nessa figura em que a unidade de controle do motor sai para o ABS e depois do ABS para a BSI. Na verdade, ele não está ligado em 3 calculadores, ou seja, não está ligado na BSI, no ABS e na unidade de controle do motor. Essa fiação de rede simplesmente faz um jumper por dentro do ABS, ou seja, só passa por dentro, não existe uma comunicação com o ABS através dessa rede. Existe sim uma ligação entre o ABS e a BSI, porém é feito por uma outra linha de comunicação. A linha que vem da unidade de comando do motor simplesmente passa por dentro dela sem ter comunicação nenhuma. Além dessa, nós temos ali o girômetro e acelerômetro, que seria um sensor para o sistema ESP ou controle de estabilidade, a central de controle do câmbio e o sensor de pressão de pneus, que seriam na verdade as centrais que exigiriam a troca de informação mais rápida, sendo que essas unidades elas utilizam um bus de dados de comunicação de 500 kB por segundo, sendo ela a CAN alta velocidade. E que são os calculadores que requerem uma velocidade maior de troca de informações. Além dessa, nós temos também a linha de diagnóstico ou linha K, que também é uma rede de 500 kB, para facilitar o diagnóstico das possíveis avarias do veículo. Depois nós temos a linha LS Car, ou seja, baixa velocidade carroceria, que começa englobando desde chave de seta, airbag, sensor de chuva, caixa de serviços do reboque quando tem, BSM ou alarme. A chave de seta, que nos veículos Peugeot também são chamados de COM 2000, na verdade também é um calculador. Se você prestar atenção, você vai ver que ela só tem 5 fios ligados nela. Ela tem um positivo pós-chave, um negativo e 2 fios de rede, pelos quais passam informações de todas as funções da chave de seta, desde faróis de neblina até o código da chave, que é reconhecido por ela. Vários problemas que acontecem no veículo, desde um motor que não pega até um limpador de para-brisas funcionando sozinho, podem ter sua origem nessa chave de seta. Se ela tiver qualquer problema de comunicação com a CSI, você vai deixar de ter informação de chaves,
você vai ter, se você tiver uma falta de informação da chave do limpador de para-brisa, a BSI vai entender como uma situação de emergência e vai ligar o limpador de para-brisa. Se ela tiver uma falta de informação de posição da chave dos faróis, a BSI também vai entender como modo de emergência e mandar acionar os faróis, e assim por diante. Portanto, a chave de seta faz parte ativa do sistema do motor também. Muitas vezes você tem um veículo que não pega por causa de um defeito da chave de seta. E o defeito de qualquer rastro não vai pegar defeito nenhum na central do motor, porque na verdade ela não tem defeito, ela só está deixando de receber informações. Depois nós temos a central de airbag, que também tem que se comunicar com a BSI, porque ela depende de informação de velocidade o tempo todo para que ela possa atuar. E também se comunicar com o painel, com a central de motor e com todas as outras centrais que interessam a ela. Sensor de chuva, quando disponibilizado do veículo, também é ligado através de rede, porque ele é quem vai mandar a informação para a CSI ligar ou não o limpador de para-brisas, ou vai mandar para a CSI a informação para ligar ou não os faróis de acordo com a claridade, com a luminosidade que ele recebe. Caixa de serviço de reboque. Essa caixa se proporia a fazer a ligação para um engate de carreta. Se alguém de vocês já tentou fazer uma ligação de engate de carreta num 307, ou num Amarok, ou numa Tiguan, ou num Jetta novo, vocês vão descobrir que se você ligar os fios diretamente na saída das luzes, você vai gerar defeitos e aquela iluminação vai deixar de funcionar. Para isso, existe uma caixa de serviço do reboque, que é vendido pelo concessionário para você instalar no carro. Ou caso contrário, se você não dispuser de uma caixa de serviço do reboque, esse serviço pode ser feito através de ligações com relés. BSM, ou a caixa de serviço do motor, a caixa de fusíveis que está no compartimento do motor. Também recebe informações da CSI via rede, para ligar limpador, para acender farol, para dar a partida no motor. Para tudo ela depende de informações de rede também. Esse calculador do alarme também depende de informações da CSI para pegar informações de portas abertas, de destrancamento de portas. Tudo também via rede. Com isso então nós fechamos tudo que diz respeito à linha LS carroceria, ou baixa velocidade carroceria, que é representada no gráfico pela cor azul. Vamos passar agora a falar a respeito dos calculadores da rede baixa velocidade conforto. Começando então pelo sensor de estacionamento, que se comunica através de rede com a BSI, que por sua vez vai passar informações também através de rede para a chave de seta, ou para com 2000 para emitir o bip de aviso, ou pode ainda mandar para o aparelho de rádio, que vai mandar o som de aviso pelos alto-falantes, e também para o computador de bordo, onde vai aparecer um desenho indicativo da distância do obstáculo. Temos também o módulo de porta do passageiro. Esse módulo de porta também é ligado à BSI pela rede. Ela tem a função de fazer o levantamento automático dos vidros, o sistema anti-entalamento, ou seja, anti-esmagamento. Passa por ela também os dados de temperatura externa, cujo sensor está localizado no retrovisor do lado direito. Passa pela BSI e vai informação para a central de ar-condicionado e para o computador de bordo para afixar a temperatura externa no computador de bordo. O módulo Bluetooth depende da CSI para receber informações de velocidade, para em função dela aumentar o som dos alto-falantes, e também depende dela para pegar esse sinal de motor funcionando. Na hora de fazer o emparelhamento do aparelho telefônico com o sistema do carro, se o motor estiver funcionando, ela não permite que faça, por uma questão de segurança. Temos depois o computador de bordo, que também é ligado para pegar sinal de velocidade, sinal de nível de combustível, sinal de quilometragem do odômetro, passa tudo
através de rede até o computador de bordo. Painel de instrumentos, também todos os sinais de temperatura de água do motor, temperatura ambiente, nível de combustível, tudo isso vem via rede da BSI. Climatização, também depende de sinal de velocidade, depende de sinal de temperatura externa, temperatura interna, e todos esses dados também vêm através de rede pela CSI. O rádio do automóvel, que é ligado diretamente à CSI e com ela forma um casal, sendo que se o rádio for instalado no carro, não estiver registrado com o mesmo código do chassi que está na BSI, esse rádio deixa de funcionar. Ele dispensa uma digitação de código, porém o número do chassi gravado dele tem que ser sempre compatível com o que está gravado na CSI. Uma disqueteira, quando tem, que também é ligado ao rádio através de uma rede e depois desse a BSI. Módulo de porta do motorista, também faz a função de anti-entalamento e levantamento automático dos vidros. E com isso então fechamos a rede CAN LS Conforto, que também é uma rede de 125 kB ligada à BSI e que está representada nesse gráfico pela cor laranja. Visto tudo isso, vamos agora dar uma olhada num desenho representativo do automóvel, a localização de cada um desses componentes, que estão indicados aí com a cor verde, espalhados pelo automóvel todo. Como mostra a figura, estamos vendo aí a localização de cada central, de cada calculador. Começando pelo ABS ou SP, que vai estar localizado na saia interna do paralama dianteiro esquerdo, logo abaixo do farol. Em seguida, temos a UCE, ou unidade de comando eletrônico do motor, que está inserida dentro da caixa, ao lado da bateria, junto com a caixa de fusíveis, ou a BSM. Em seguida, a BSM, como eu acabei de dizer, está dentro da caixa ao lado da bateria. A disqueteira, quando equipado no painel, no console central do painel, logo abaixo do rádio. O alarme vai instalado atrás da unidade da BSI, que fica no compartimento no habitáculo do lado esquerdo, logo acima do joelho do motorista. Temos aí também a BSI. O painel de instrumentos. Em seguida temos o girômetro e acelerômetro, quando equipado, que fica debaixo do console central, logo abaixo da alavanca de freio de mão. Módulo de porta do motorista, que é acoplado ao motor do vidro elétrico. Caixa de serviço do reboque, quando existente, colocado logo atrás da caixa de rodas traseira, do lado esquerdo. O sensor de estacionamento, também logo atrás da caixa de roda traseira, do lado direito. O módulo da porta do passageiro, também acoplado ao motor do elevador de vidros. Sensor de chuva e luminosidade, colocado junto ao retrovisor interno, colado ao para-brisa. O airbag logo à frente da alavanca de câmbio, também debaixo do console central. A chave de seta, ou com 2000, logo abaixo do volante, na coluna de direção. Calculador de climatização, é a própria fachada do ar-condicionado. A própria fachada é a central de climatização. O computador de bordo no centro do painel, na parte superior. O rádio no painel central. O módulo de sensor dos pneus, quando existente, logo abaixo da grelha, no centro do veículo, na frente. E o módulo do câmbio, que é instalado logo atrás da bateria. Essas são as localizações, via de regra, para todos os veículos da marca Peugeot e Citroën. Bom, gente, dito tudo isso, o que eu tenho para dizer para vocês agora é o seguinte: até então nós conseguíamos nos virar, numa grande parte das situações, com um multímetro. Hoje, ele muito pouco vai nos ajudar quando nós tivermos qualquer problema
com linha de rede, com linha de dados. Porque nós simplesmente não conseguimos entender os sinais de dados através do multímetro. Nós vamos continuar usando para medir continuidade, para medir tensão, para medir tudo mais, mas a linha de dados nós não conseguimos medir com o multímetro. Para isso, nós vamos ter que ter equipamento que faça a leitura, que diagnostique defeito de rede e, acima de tudo, nós vamos ter que ter equipamentos que façam a programação. Porque se você trocar qualquer uma peça dessas, se você trocar um módulo de porta, se você não tiver um equipamento que entre e faça uma programação, você vai colocar ele no carro e ele não vai funcionar. Se você trocar uma central de motor, se você não tiver um equipamento que faça a programação, ele não vai funcionar. Se você trocar uma BSI, muito menos. Você vai ter que informar para a BSI todos os acessórios que o carro tem. Se ele tiver um farol de neblina instalado e a CSI não souber que ele tem, ele não vai funcionar. Isso, estou usando como exemplo o Peugeot, que já está há mais tempo no mercado. Mas isso, se você pega na GM, a partir do Agile, são todos assim. Você pega na Fiat, de alguns anos para cá, são todos assim. Se você pega os Volkswagen, principalmente agora com a entrada do novo Golf, são todos assim. Então, o que nós vamos ter que ter é equipamento de diagnóstico que consiga fazer programação. Caso contrário, nós não vamos resolver, vamos deixar de resolver uma quantidade enorme de problemas. E acabar falando mal do carro porque nós não temos equipamento que consiga resolver o problema deles. Bom, gente, como aconteceu com o advento da injeção eletrônica, em que todos nós ficamos um pouco assustados, achando que seria uma coisa de outro mundo, e que com o tempo tivemos que me acomodar, nos acostumar com ela, e hoje deixou de ser um bicho de 7 cabeças para a gente. Dessa mesma maneira, agora essa eletrônica embarcada é um novo desafio, ao qual nós vamos ter que enfrentar e ganhar dele. Para isso, nós da Cesantec e da Zampar estamos desenvolvendo treinamentos para que vocês possam ver na prática, com solução de dúvidas, com dicas e com apresentações práticas no veículo, de programações, de diagnósticos, tudo isso que nós falamos nesse breve papo. A Zampar Ferramentas e a Cesantec, cursos e treinamentos, agradecem a oportunidade e um grande abraço a todos vocês, até breve.